Graça e paz, irmãos, tudo bem? Boa noite a todos. Quero, antes de qualquer coisa, orar com você. Pedir ao Senhor que Ele nos ajude, porque isso aqui não é uma questão de intelecto, não é mais que a doutrina é importante, a teologia é importante, mas ela sem a revelação do Espírito de Deus, ela é vazia. Ela precisa do Espírito de Deus. Obrigado, Gui. Valeu. Pai, nós entramos na sua presença mais uma vez nessa noite, diante das palavras que já estão sendo cantadas, que estão baseadas, Pai, naquilo que será ministrado nessa noite aos nossos corações. Pai, todos nós aqui, Senhor, estamos passando ou vamos passar ou já passamos tempos difíceis em nossas vidas, aonde, Pai, a única coisa que nós tínhamos para nos apoiar, para nos fortalecer, para nos fazer permanecer, era aquilo que sabíamos sobre o Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não ocultou as coisas do seu reino a nós, os pequeninos. Quero te agradecer, Senhor, porque, como testemunho daquela mulher do fluxo de sangue, o pouco que ela soube sobre você foi o suficiente para que ela fosse curada. Senhor, o pouco que ela soube de ti, Senhor, foi o necessário para ela crer e ser curada. Senhor, talvez nós temos pouco aqui hoje, ou talvez temos muito, mas, Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o teu Santo Espírito nos conduza com sabedoria, com diligência, com amor, tanto nós que vamos compartilhar quanto aqueles que vão receber. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo não permita que nenhum espírito de confusão, nenhum espírito, Pai, que venha querer lutar contra a sua palavra, que está sendo pregada, Senhor, venha prevalecer. Mas que em nome de Jesus, todo o espírito contrário à sua palavra, seja em nome de Jesus repreendido. E que a sua palavra possa ter acesso a todos os corações, a todos os ouvintes dela. Senhor, nós pedimos ao Senhor em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre fé com vocês hoje. E uma pergunta que eu tenho aqui para nós é: quando falamos de fé, estamos falando do quê? Do que necessariamente estamos falando? E eu quero, antes de falar o que nós sabemos sobre fé, ou o que nós estamos aprendendo sobre a fé, é compartilhar aqui uma, um pensamento contemporâneo, né? Um pensamento de agora, social. Como nossa sociedade convive com essa palavra? Palavra fé, né? Que ela vem do quê? Ela vem de convicção, de crer, de não duvidar, né? Alguma coisa bem incisiva, né? Algo que não se quebra, mas é uma convicção, um entendimento que não se abandona. E na nossa sociedade contemporânea, nós, assim, a filosofia em si, ela tem o ceticismo, tem as suas, os seus, sua exposição sobre o entendimento da fé, o que é fé, né? E tem um poema, uma canção, né, escrita pelo Gilberto Gil, que é uma canção muito conhecida, que ele vai expor um conhecimento de fé social. Conhecimento de fé que nós temos, que o ser humano aí fora tem sem conhecimento bíblico nenhum. Ideia de fé. Ele vai dizer que andar com fé eu vou. Por quê? Ter convicção, isso que ele está querendo dizer, costuma fazer com que as coisas não falhem. Está falando de perseverança, de crer em alguma coisa. Não é? Ele vai dizer que. Preste atenção no que
Porque eu estou trazendo, eu não estou incentivando você a ouvir músicas seculares. Eu estou compartilhando com você aqui, pensando com você, como nossa sociedade contemporânea pensa sobre fé. O que eles escrevem sobre fé. Raul Gil escreveu, o Raul Seixas falou sobre fé, né? A banda O Rapa fala sobre fé. Pessoas lá fora, coaches falam sobre isso. De você crer no quê? Em si mesmo, crer nos seus potenciais, crer nos seus valores, e isso vai ser a fonte de que te leve a um certo lugar que você diga, cheguei até que enfim, conquistei. O que te levou à conquista, a esse lugar? A fé, a crença em algo, né? E ele vai falar que a fé está na cobra coral, a fé está num pedaço de pão, no quê? Num sustento. Né? A fé pode estar numa lâmina de um punhal, Gilberto Gil vai dizer. Não é? Por quê? A fé está tipo, uma garantia de se proteger. E ele vai trazer isso para nós, objetos inanimados, para a gente atribuir assim como aquilo vai me trazer uma garantia de algo. Ele vai falar que a fé está na manhã, a fé está no anoitecer, a fé está no calor no verão, a fé está viva e sã. Ele vai falar que a fé está para morrer também, triste, na solidão. Ele fala que uma convicção, uma certeza, ela pode estar em qualquer coisa. Nós estamos falando de coisas criadas, coisas visíveis, objetos inanimados que pode trazer para nós alguma segurança. Né? Você põe um portão na sua casa, né? Com 2 fechaduras tetra, vai lá, chama a Verisure, instala os equipamentos da Verisure, câmera, sensores e tal. Então você agora tem fé que você está seguro, porque aqueles objetos estão te dando algum tipo de garantia de que você está seguro. Você vai lá e arruma um American Bully, põe o nome dele de Memphis, todo mundo na rua tem medo dele, mas todo mundo que põe a mão nele, ele vira criança. Põe a fé no cachorro que ele vai te proteger. É disso que ele está falando. Entende? Pô, olha, o pão está aqui. É a garantia do meu sustento. A maré está lá. Para quê? Tem peixe. Vamos pescar. Se você sai, sabe? Essas coisas naturais. Tem uma frase de um outro compositor que ele vai falar que a fé na vitória tem que ser inabalável. E nessa música ele vai dizer que sem fé ninguém te ouve. Sem fé ninguém vai te ver. Ele está falando que uma pessoa sem convicção nenhuma de nada, ela é invisível, ela é parada, ela estagnou. Então nós vemos aqui, irmãos, né, que no nosso contexto social há um conceito de fé natural, né? O Raul Seixas já disse: tem a fé em Deus, tem a fé na vida. Tente outra vez. Ele está falando de persistência. Errou? Tente de novo. Mas no que isso? Que corpo é isso? Onde está isso? Em coisas inanimadas, coisas que não têm vida. Você ter fé em si mesmo, na força do seu braço. Né? E os nossos irmãos, né, Tomás de Aquino fala uma coisa muito importante, muito interessante sobre a fé. Né? De fato, a fé na vitória tem que ser inabalável. Né? Nós vamos ver aí vários poetas, vários escritores, filósofos falando sobre isso de forma tão bonita, encorpada, né? Só que quando nós falamos de fé, do que nós estamos falando? Do que nós estamos falando? Né? Tomás de Aquino vai dizer assim: a fé é uma adesão a verdades não evidentes. A fé é uma adesão a verdades não evidentes, mas apoiada pela razão e pela revelação divina. Agostinho de Hipona vai dizer: a fé antecede a compreensão, crer para entender, atuando como um remédio que purifica a mente. Então nós vemos aqui que a fé, segundo esses dois irmãos aqui,
no evangelho, diante de Deus, ela homogeneiza a razão com aquilo que não se entende. Tomás de Aquino vai dizer: a fé é uma adesão a verdades não evidentes. Então, existem verdades que não estão na cara. Então, você não pode olhar para a maré e dizer: hoje eu vou pescar peixe. Porque os apóstolos saíram para pescar e passaram a noite inteira. Se eles tivessem fé na criação exposta, naquilo que é visível, eles se frustrariam. Eu quero dizer para você, quando nós colocamos a nossa fé naquilo que nós vemos, nós nos frustramos. Os apóstolos estavam frustrados. Porque eles acreditavam, né? Eu saio de manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, fé que eu vou fazer boas corridas. Creia, eu tenho carro, eu tenho combustível, eu tenho tudo, e você sai e você não consegue nada. É frustrante. Porque você acredita que você vai conseguir alguma coisa. Você sai para trabalhar e acredita que vai ser. Aí você põe essa convicção e você se frustra. Só que os discípulos depararam com algo diferente, que transcendia a compreensão. E Jesus trouxe uma homogeneização da razão com aquilo que transcende o que é compreendido pelo homem. Aquilo que só pode ser revelado por Deus. Aquilo que só pode ser manifestado por Deus. Então aqui nós temos um caminho de compreensão de algo que é fé, que não é um conceito relativo mais. Não é um conceito que está em pedaços e eu monto conforme aquilo que eu vou por mim mesmo construir. Então, o Evangelho está dizendo algo para nós, como nós já cantamos aqui hoje. Está falando que a fé, ela vai além da matemática que explica as coisas. Vai além da física que explica os movimentos. Vai além da química que explica as substâncias. A fé vai além do que eu e você pode calcular e compreender por nós mesmos. É necessário, para que essa fé seja entendida, que haja em nós uma revelação do céu, que transcende nossa compreensão. Se você sentar com o Guilherme e perguntar para ele sobre a profissão dele, e ele começar a explicar sobre fundição, né, de metal, essas coisas, tal, da engenharia mecânica, cara, você vai ver que são N coisas envolvidas ali para que aquilo aconteça, e N explicações. Eu peguei um passageiro esses dias que ele é engenheiro da Volks. Ele está falando que agora a Volks vai lançar um novo carro, vai tirar, acho que a Saveiro, e vai entrar um carro novo. E ele está falando assim: olha, nós somos uma equipe gigantesca de engenheiros. Nós trabalhamos aqui no Brasil, na África do Sul e, se eu não me engano, na Argentina. E nós todos, todo dia, calculando tudo sobre o carro. Tudo. E sempre inovando, sempre inovando. E você acredita? Quando a gente lançou o Tera, deu problema no Tera? Uma simples coluninha para fortalecer o capô. Que nós esquecemos, falhamos. Mas eles acreditavam que eles iam fazer o carro perfeito. Isso é uma evidência de que nós, quando colocamos nossa fé naquilo que é visível, naquilo que, eu não disse que eu conseguia, aí você se enche de orgulho, né? E fala, eu pude. Você lembra de Nabucodonosor, né? Com a força do meu braço, tipo, não foi com a força do seu braço, foi com uma permissão divina que você chegou onde você chegou. Mas só que às vezes, quando nós estamos cegos por uma fé cega, nós nos deparamos com um grande engano. E nós, o que acontece conosco? A gente cai. E isso que Tomás de Aquino fala é muito importante para a nossa compreensão, né? A fé é uma adesão a verdades não evidentes, mas apoiadas pela razão e pela revelação divina.
É algo homogêneo, algo que se encaixa, algo que faz das coisas serem perfeitas. Então nós vamos falar aqui hoje da fé perfeita, da fé que não falha, da fé que é tão poderosa que ela se verbalizou, se encarnou e venceu o nosso maior inimigo, a morte e o pecado. Os racionais, né? Não os MCs, os racionais do rap, né? Calma, Larissa. Não os racionais, não. Não vou falar deles hoje. Os racionalistas, críticos, veem a fé como uma crença incondicional que dispensa provas objetivas, gerando um conflito natural com o método científico. O ceticismo questiona conceitos que não podem ser testados ou falseados, tratando a fé sob suspeita lógica. Não sei se você já conversou com um cético. Eu tenho um amigo cético que a gente conversa com uma naturalidade muito tranquila, né? E ele tem pontos muito fortes que talvez até desviariam muitos crentes. A convicção dele sobre o que ele acredita é mais fé do que muito crente. Sobre aquilo que ele está ouvindo aqui nas EBDs e nos púlpitos. Porque ele quer uma explicação lógica sobre uma coisa que transcende a criação. Algo que só pode ser manifestado por meio do Espírito de Deus. Então, irmãos, Paulo vai escrever lá no capítulo 1 de Romanos, no versículo 5, ele vai dizer que ele recebeu a graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. Paulo está falando que ele tem um chamado específico e que esse chamado nos traz para uma obediência ao que há uma fé, ao que não é um conceito relativo, não é um conceito fragmentado. Ele está dizendo sobre algo real, racional e transcendental, espiritual. E ele quer que nós, gentios, como também os judeus, recebamos este conhecimento que vai transformar nossas ações, escolhas, comportamentos e propósitos. Então, irmãos, no capítulo 1 ainda, no versículo 8 de Romanos, nós vamos ver aqui uma fé que vai se tornando conhecida, né? Paulo vai dizer, né? Primeiramente dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. Ele está dizendo que a mensagem dessa fé, ela está sendo espalhada pelo mundo. É algo que o mundo não pode conter ou barrar, mas é algo que está crescendo, se desenvolvendo. A fé, ela vai se tornando conhecida de uma maneira que o governo do mundo não pode conter. E ele está escrevendo aqui para os irmãos de Roma, onde a igreja, né, foi perseguida e passou muita dificuldade, né? E a fé, ela encoraja, ela é encorajadora. Paulo vai falar em Romanos aí 1, no versículo 12, ele vai continuar falando, isto é, para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, essa fé que Paulo está dizendo, ela é o antídoto contra a covardia. Ela é o antídoto contra o medo do escuro, contra o medo do cachorro mau.
Ela é o que vai te dar coragem para enfrentar aquilo que você não compreende. Ela é aquilo que vai te dar coragem para fazer aquilo que você acha que você não é competente. Quando nós entendermos que aquele que foi tão poderoso para vencer algo que nós nunca venceríamos, e por meio desse nós acessamos uma graça, um ambiente que muda a nossa forma de ver todas as coisas. Nós aprendemos no seminário que a fé é passar a ver com os olhos de Deus, é entender segundo o ponto de vista de Deus. Essa fé, ela é encorajadora para a igreja. Então, como que a igreja cresce? Como que a igreja se fortalece? Não é? Por meio dessa fé. A fé também é sustentadora. Ela nos sustenta. Lembra do pão que Gilberto Gil disse? Em uma fé só, nós estamos dando tudo o que nós precisamos. Ele está dizendo que a fé está no pão. Não. A fé nossa também é o pão. Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. Ah, é a maré? Não, ele disse, eu sou a água da vida. Aqui tem uma resposta para os nossos contemporâneos sobre fé. A fé é sustentadora. Paulo vai falar no capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então, o que sustenta o crente? O que nos sustenta? O que nos mantém forte? Não é o que nós descobrimos, mas é o que a nós foi revelado. Esta fé aqui. O que nos sustenta? No dia, Paulo vai falar ainda nos Romanos, né? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Ninguém. Nada. Porque a nossa fé está alicerçada aonde? Jesus vai dizer que o homem que ouve a palavra e pratica é considerado um homem que constrói sua casa sobre a rocha. E ele está dizendo que a tempestade vai chegar para os dois homens que ele aplica. O que construiu na rocha e o que construiu na areia. Mas qual que é a diferença? É onde você está sendo sustentado. É o que está sustentando suas convicções. Não são convicções apenas racionais, mas homogenadas com uma revelação divina, que explica o que é material. Os caras tentando entender a substanciação, né? A como que Deus fez para que do nada nascesse um feto dentro da barriga de Maria e nascesse um menino dali, pô, sem relação sexual. Você já viu a biologia explicar? Você já ouviu a química explicar? E eles zombam, falam, não tem como para vocês. Mas quem tem fé, quem tem essa fé sabe que ele pode transportar uma montanha e jogar no mar se ele quiser. Por mais pequena que ela seja. Ele pode dizer para um homem morto há 4 dias, sai do sepulcro. E ele sair do sepulcro. Isso vai além da razão. Pois por isso, o justo vive dessa fé. Essa fé é o que sustenta o justo. E onde nasceu a fé? Onde nasceu essa fé? O que te trouxe aqui? O que vai fazer com que você vá para sua casa hoje, deite na sua cama e durma em paz, um sono profundo? O que te deu essa liberdade de ser alguém no mundo
com um coração no céu. Aleluia. Onde nasceu a nossa fé? Romanos 3, 21 vai dizer assim: agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Nós estamos aqui falando de providência, né? Independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A fé está onde, irmãos? A fé está em nós, em mim, nas minhas habilidades, né? Sabe, um dia que você precisa tanto de providência, que na sua lógica, a melhor coisa para fazer é acordar cedo, você como autônomo, acordar cedo e ir para a rua buscar o seu sustento. E em vez disso, você ir para o seu quarto buscar o seu sustento. Não que você não tenha que trabalhar, mas eu estou falando de algo que geralmente é difícil nós fazermos. Mas quando nós fazemos, quando isso acontece, nós vamos provar do que a matemática não explica, do que a lógica humana não explica, do que a química ainda que o homem domina, não consegue nada. Né? A nossa grande ciência filosófica não vai conseguir resolver. Porque precisa-se de uma revelação do céu na terra para que essa fé nasça em nós. Sem essa revelação, nossa fé é cega, é oca, é vazia. Por isso tem um monte de crente caindo e levantando, caindo e levantando. Ele precisa de uma autoajuda, de uma convicção genérica, não original, para que ele se mantenha sempre firme, firme, firme. Ele precisa de uma aprovação pastoral, ele precisa de uma aprovação social, ele precisa de uma aprovação do seu gerente, ele precisa da aprovação do seu marido, da sua esposa, ela precisa. Mas quando sua fé é mediante a pessoa de Jesus, podem subir os rios, podem bater os ventos, você não será abalado, você não será abalada. Porque a nossa justiça, ele está falando de justiça, ele está falando da lei dos judeus, dos romanos, ali judeus que acreditavam que era por mérito deles e pela criatividade deles de performar a lei, de fazer a lei ser mais difícil e interessante para a razão deles. Eles precisavam de explicações racionais. Então eles viviam um judaísmo, uma fé vazia. E hoje nós temos evangélicos assim, nós temos católicos assim, nós temos pessoas que parecem estar cheias de Deus, mas a primeira coisa que vem na vida delas, elas recorrem ao governo, elas recorrem aos médicos, elas recorrem ao banco, elas recorrem a todo mundo. Depois ela vai falar com Deus. Mas nós aqui estamos aprendendo todo culto, toda a EBD, que a nossa fé não está aqui. A nossa fé não é só intelecto, mas a nossa fé está em joelhos que buscam, em corações que queimam todos os dias por Ele. E Paulo vai terminar o versículo 22 falando que não há distinção. Não porque você é judeu, que você é privilegiado, ou porque você é grego ou alcançado, que você é privilegiado. Todos foram justificados. Por quê? Pois todos pecaram. Versículo 23. E estão destituídos da glória de Deus. Sendo assim, o que acontece?
somos gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Isso aí descentraliza o homem, descentraliza a criação, descentraliza o mar, a qual o pescador precisa todos os dias para o seu sustento. Descentraliza a ciência medicinal, que hoje, na verdade, trabalha mais para que você fique doente e depende dos seus remédios, do que de fato te cure. Mas há um conhecimento que de fato te cura. Há um conhecimento, uma revelação que te justifica daquilo que trouxe todas essas consequências más. E essa redenção, essa graça, essa justiça não vem por méritos nossos, mas vem por meio de Cristo Jesus. Ainda, respondendo onde nasceu nossa fé, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, ele vai dizer assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Entende, irmão? Confúcio, um sábio chinês, se você for ler os conselhos dele, você vai ficar admirado. Tem muita lógica. Muita coisa que fala, pô, é verdade. Né? Sun Tzu escreveu A Arte da Guerra. Você vai ver que na cabeça daquele homem havia uma doutrina cabulosa sobre guerra. A Torá, todo o conhecimento filosófico judaico, é impressionante para muitas pessoas. Mas o que Paulo está falando aqui? O que consumou a nossa fé? O que fez com que ela fosse uma fé verdadeira, algo verídico, algo testamentado? Nós temos aí pensadores desde do período pré-socrático como pós-socrático. Você vai lá e vai, nossa, quanto pensamento, nossa, onde o cara está viajando, olha que coisa louca. Mas e aí depois ele morre, e aí depois, cadê? Quem pode ajudar a gente? Quem trouxe um ensino de vida? Quem foi que viveu a vida? E depois provou que tudo que ele disse era verdade? A nossa fé. Sabe como? Isso que Paulo está falando. Mas que isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Pois contra ele testemunhamos que Cristo ressuscitou, testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é que nem a filosofia de Platão, filho. A nossa fé é que nem os comentários do Karnal, filósofo contemporâneo nosso. São pensamentos, ideias humanas só. Mas o que contemplou a nossa fé, trazendo toda a veracidade? E Paulo está dizendo, pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E ainda estão nos seus pecados. O que resolveu? Nada resolveu. Só são palavras ainda, mais palavras. Nesse caso também, os que dormiam em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Essa fé que nós recebemos, ela transcende a criação. Ela transcende sua conta bancária. Ela transcende o seu Verisure. Transcende o seu cachorro de guarda. Ela não está baseada em pão. Ela não está baseada em coisas visíveis, inanimadas. Contudo, de fato,
Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia entre aqueles que dormiram. Essa é a nossa fé. Cristo morto, Cristo ressuscitado e glorificado. Isso testifica que tudo o que Ele disse, os discípulos não entendiam, irmãos. Porque a fé deles era lógica. A oração deles, lógica. A oração racional. Teologia racional. Doutrina racional. Mas quando vem o Espírito de Deus, tudo muda. Porque ele homogeneiza. Ele faz ter sentido dentro aqui, do nosso intelecto, o que essa fé está dizendo dentro dos nossos corações. Amém, irmãos? Isso não é poderoso? Ele vai dizer no versículo 25, ainda aqui de Coríntios, Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé. Como nós acessamos isso? Não tem como, irmãos, nós estarmos aqui, vivendo uma fé evangélica. Para muitos é uma fé católica, cristã, ou o que seja, se o que nos trouxe aqui não foi Jesus. Lembra de João 6? Jesus multiplica o pão, o povo come de se fartar. E depois eles vão procurar Jesus. E quando eles encontram Jesus, Jesus fala, vocês não estão vindo a mim porque vocês entenderam o que eu quero que vocês entendam. Vocês estão vindo a mim por causa de comida, porque vocês querem se saciar. Eles estavam procurando aquilo que Gilberto Gil estava dizendo. Estava procurando na maré a fé. Estava procurando no pão a fé. Estava procurando no sol, no calor a fé. Na beleza da cobra coral a fé. Em algum lugar ela está. Deus revelou publicamente o que é uma fé totalmente encorpada e que te sustenta nesta vida e pós-vida terrena. Isto porque, na sua tolerância, deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como nós nos tornamos justos, irmãos? Não é por meio do cumprimento de leis e regras. É algo muito além disso. Onde está, então, o motivo de vanglória? Foi excluído. Baseado em que princípio? Na lei das obras? Não. Mas no princípio da fé. Qual é o princípio da fé? Cristo morto e Cristo ressuscitado. Ele testificou tudo o que os profetas disseram. Tudo o que foi dito de Gênesis a Malaquias. Tudo. Ele disse, está consumado. O que? A sua fé. Agora ela tem um veredito. E esse veredito é Cristo glorificado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela... Não, mas eu estou aqui, eu obedeço, eu faço tudo o que o pastor manda. Eu faço tudo que... E aí tem muitos irmãos, irmão, eu vi isso no seminário. Pessoas que acreditavam que Deus estava amando mais elas pela quantidade de coisas que elas faziam e se envolviam. E, na verdade, nós fazemos o que fazemos porque amamos o autor e consumador da nossa fé. E o resultado das nossas obras, o resultado da nossa fé é o fruto, que são as obras. Mas não são as obras que testificam que temos fé, mas é algo que transcende a compreensão dos homens. Algo que só pode ser revelado pelo Espírito de Deus. Por isso, tem muitas pessoas batizadas na água e acham que vão, só por serem batizados na água, para o céu. Mas o que testifica a nossa salvação é o selo do Espírito de Deus em nós. Sem o Espírito de Deus, nós somos o puro engano.
O que marca que de fato somos cidadãos do céu? O Espírito de Deus em nós. Porque esse Espírito de Deus é o resultado da consumação de Cristo na cruz, que agora entrou em nós e transforma o nosso viver. Nós passamos a viver na terra o céu. E ele vai dizer algo aqui, no versículo 28, ele fala, independentemente das obras da lei. Então eu digo aqui para você, a fé é uma realidade interna, praticada por quem busca conhecer a Deus. E não é vista por Deus por meio de obras. Uma vez uma moça falou para mim, Lucas, eu estou sentindo um vazio no meu coração. O que foi? Assim, eu sinto que eu preciso fazer algo para Deus. E se eu não fizer, Deus vai ficar chateado comigo. Deus deve estar bravo comigo. E o que você acha que você deve fazer? Eu falei para ela. Que vai agradar a Deus. Estava pensando em pedir para o pastor deixar eu fazer parte do louvor. Ou ficar na porta. Ou... Você está entendendo? Mas tudo que Deus quer, o que é a nossa fé? Antes de qualquer coisa, é crer em Cristo Jesus. E estar fundamentado nele. Todas as coisas vão ser plenamente reveladas e entendidas. Nós vamos estar como Paulo em Filipenses, contentes com tudo, satisfeitos com tudo, independentemente do que estamos fazendo, independentemente de que tipo de trabalho estamos executando, estamos satisfeitos. Porque o fundamento da nossa fé não são nossas obras, mas quem agora habita em nós por meio da morte e ressurreição de Cristo, o Espírito de Deus. A fé é uma realidade interna praticada por quem busca conhecer a Deus. E não é vista por Deus por meio de obras, mas pela verdade do coração, a interioridade. Ele vai dizer aqui, olha, porque os judeus acreditavam numa circuncisão física. Que aquela circuncisão era a manifestação da maior aliança. E aí, já feito ela, tá tudo certo. Porque ele sangrou, ele sentiu a dor. Eu sofri por Deus. Eu sou demais. Deus me merece. Porque eu cumpro todas as coisas. Lembra do jovem rico? E faltava uma coisinha para ele. Que a fé não está baseada em acreditar que o dinheiro pode ser a maior ação de caridade, mas que a pessoa de Jesus é a maior oferta de caridade que nós podemos dar para alguém. Ontem eu cheguei na Casa Lar e tinha uma menina nova lá, uma jovem de 16 anos. E hoje de manhã, quando eu cheguei em casa, eu estava conversando com Deus. Eu estava ouvindo uma música do Marcos Almeida que chama Respirar. E a imagem dessa menina sentada sozinha no canto do sofá, na sala escura, com uma cara depressiva, desgostosa da vida, sabe? Alguém que está sendo sufocada pelas coisas que ela vem passando. Fazia tempo que eu não sentia isso. Fazia tempo que eu não sentia isso. De fato, um amor pelo próximo que rasgou meu coração. E Deus disse: você precisa levar o meu fôlego a ela. O quê? Levar roupas? O quê? Levar sabonete? Produto de beleza? Isso vai resolver o problema dela? Não vai. O que vai resolver o problema dela é a revelação de Jesus, que dará fôlego para ela, né, Larissa? Para superar todos os traumas. Quando falamos de fé, irmãos, estamos falando do quê? Estamos falando de Cristo Jesus, o Filho de Deus.
que tira o pecado do mundo, que justifica o pecador, que transforma. Olha, uma das lições, não sei se você já percebeu, sabe, é o que Paulo está falando, não existe distinção. Ele está falando do quê? De culturas, primeiro. Cultura grega e judaica. Mas só que nós podemos ir além nessa compreensão de que o Evangelho de Deus é transformador para a nossa sociedade. E que essa fé pode mudar nossa sociedade. Livro de Marcos, no capítulo 16, Deus falou muito comigo. Como Marcos apresenta ali. Os outros evangelhos sinóticos vão apresentar com alguns acréscimos, coisas diferentes. Mas ele vai dizer que Jesus apareceu para alguém. E na sequência ali, eu não sei se apareceu para outra pessoa, não está registrado. Mas o que está registrado ali é que ele apareceu para alguém. E não foi para os apóstolos. Não foi para quem estava com ele lá no monte e viu Jesus ser transfigurado. Ele apareceu para uma mulher. Uma mulher que era prostituta. Que ele tinha tirado 7 demônios dela. Sabe por que isso acontece no Evangelho? Porque a nossa fé, ela transpassou o conhecimento humano. E a nossa fé, a nossa estrutura, o nosso sustento é Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, como Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 3, 22, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. No capítulo 5, no versículo 1 e versículo 2 de Romanos, ele vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé. E Paulo vai falar aqui nessa doutrina de Romanos que não foi Abraão justificado por meio da circuncisão, mas antes da circuncisão, antes de ser circuncidado, antes de fazer qualquer coisa extraordinária em nome de Deus, ele creu no que Deus disse e fez. Pronto. Isso fez de Abraão um homem justo. O quê? Ele creu e pronto. Deus disse vai, foi. O que fez Moisés um grande homem de Deus, um grande homem da fé, não foi o cajado na mão, mas quem disse, pega o cajado. Glórias a Deus. Nós somos justificados por meio de Cristo. Nós estávamos ferrados, destruídos, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Essa fé, a nossa fé é Jesus Cristo. O que confirma a nossa fé? Nós dizemos, Jesus Cristo, morto e ressuscitado ao 3º dia. Ele disse, está consumado. O que está consumado? É como se ele escrevesse um livro e carimbasse essa página. Carimbasse esse capítulo. Olha, esse capítulo agora é verdadeiro. Pô! Tudo que eu disse agora, confirmado. E agora eu vou começar a escrever uma nova história com a minha noiva. Com a minha igreja. Porque por meio da morte de Cristo e ressurreição, nasceu um corpo chamado igreja, que tem um cabeça chamado Cristo. E ele é dono disso aqui. Ele é dono de tudo. Então, Paulo vai falar. Por onde acessamos a fé? Ele vai dizer, consequentemente, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Né? Lembra que Tomás de Aquino disse? A fé é uma adesão a verdades não evidentes, mas apoiadas pela razão e pela revelação divina. Como nós vamos entender e crescer na fé? A mulher do fluxo de sangue, o que ela sabia de Jesus? Ela sabia que existia um homem da Galileia, de Nazaré, que estava curando enfermos
só isso que ela sabia para exercer fé. E ela foi, tocou no manto de Jesus e foi curada. Mas só que Jesus não deixou assim. Ele chamou ela para um confronto, para uma exposição. Porque a fé confronta a gente, irmãos. E a fé é Jesus. E Jesus vai nos confrontar. Se Jesus não está te confrontando, irmãos, você não está vivendo a fé verdadeira. Porque ter fé em Cristo Jesus é ser confrontado todos os dias. O escritor aos Hebreus vai dizer, nós vamos concluir isso aqui, né? Ele vai dizer, acho que como foi cantado no hino da harpa, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé sempre vai nos trazer uma expectativa. E a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é um conhecimento revelado. Não é uma coisa criada por nós. É um conhecimento revelado. Que eu não posso, nos meus livros lá, te explicar. Você já viu um muçulmano explicando a Bíblia? Sim, irmãos, é muito louco. Eles viajam na maionese. Por que eles viajam? Eles têm convicção que eles estão conseguindo mostrar que a Bíblia é uma mentira. E só acredita neles quem faz parte do grupo deles. Os homens da fé morta. Mas quando Cristo é revelado para nós, tudo isso faz sentido. Não são mais filosofias abstratas. Não são só conhecimentos humanos. É algo do céu na terra. Ele vai dizer no versículo 6 de Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? De que fé é essa? O que é isso? É um conhecimento de Cristo. A nossa fé é Cristo Jesus. Ah, sua fé é o quê? Ah, minha fé é evangélica? Não. Minha fé é católica? Não. A minha fé é Cristo Jesus, o Filho de Deus. E acabou. Não tem mais nada que ficar falando. Minha fé é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele venceu a morte, o pecado, ele ressuscitou ao terceiro dia, o Pai o glorificou soberanamente. Essa é a minha fé. Então, irmãos, né? Lembra daquela frase da música? A fé na vitória tem que ser inabalável. Sem fé ninguém vai te ouvir, sem fé ninguém vai acreditar em você ou vai te seguir. E Hebreus está falando, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode agradar os homens, com as suas convicções, com suas filosofias, com suas habilidades, mas a Deus você não vai agradar. Se você não crer em Cristo Jesus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O tamanho da nossa fé, irmãos, é o quanto conhecemos de Deus. É o quanto conhecemos de Cristo. Por que a sua fé é tão pequena ainda? Porque você ainda está se relacionando pouco. Quer crescer na fé? Vai buscar o Senhor. Porque ele diz que aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta abre. Ele não quer te dar um carro para servir a obra. Eu já fiquei nessas paranoias, irmãos. Deus, eu preciso de um carro para fazer sua obra. Deus, eu preciso de uma casa para fazer sua obra. Deus, eu preciso disso aqui. Não. O que eu preciso para fazer a obra de Deus é Cristo Jesus aqui, na minha cabeça, no meu coração, e acabou. Mais nada. Essa é a ferramenta para mudar a vida daquelas crianças. Esse é o conhecimento para mudar a vida de homens e mulheres. Então, minha fé é pequena. Se sua fé é pequena, é porque você está buscando pouco conhecer o Senhor. Estamos falando sobre o que é a fé. A fé não é autoajuda. Essa fé que estamos falando. A fé é um conhecimento sobre as coisas que não se vê. Ela é uma visão de Deus dada a cegos como nós. Nós não víamos nada. Nós não entendíamos nada. Eu estava com um grupo de pessoas e algumas pessoas dizendo, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu falei assim, isso, continua lendo sem entender, porque você ainda é cego, mas logo mais ele vai abrir os seus olhos. E quando ele abrir os seus olhos, você vai provar da mais poderosa fé, que muda gerações, que muda nações, que muda povos.
de mudar a vida dos homens. O conhecimento sobre a nossa fé se torna escudo contra as filosofias mundanas. Eu quero encerrar aqui com Efésios 6,16. Irmãos, isso é muito importante você guardar no seu coração. Sabe por quê? Na nossa caminhada congregacional, também no lar, no trabalho, na rua, em todo lugar, o diabo vai jogar dardos em você. Ele te estuda, olha, presta atenção, o diabo te estuda todo dia. A Bíblia, Apocalipse fala que ele não dorme. Ele está procurando um meio de acessar você e te controlar. Por meio das suas ambições, por meio das suas fraquezas. E o que vai te proteger disso? Paulo vai falar aos Efésios que, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Jesus venceu o diabo no deserto porque ele conhecia o Pai. Nós vencemos o diabo no mundo porque conhecemos o Filho. E o Filho nos revela ao Pai. Então, quanto mais você buscar a Cristo, mais problema você traz para o diabo. Toda vez que o diabo quiser entrar na sua casa e destruir a convivência da sua família, destruir o seu relacionamento com a igreja, destruir o seu relacionamento no seu trabalho, onde você estiver, se você tiver o Espírito de Deus, você terá essa fé inabalável, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. E isso muda a nossa forma de orar. Como o Tiago vai dizer, peça, porém, com fé. Fé em quê? Fé na maré? Anda com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, essa fé é relativa? Não, nossa fé é Jesus. É uma pessoa que venceu a morte. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? A fé, ela não é visual. Ela é interna. Ela trabalha dentro dos nossos corações. E é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo dentro de nós. Senhor, eu quero orar ao Senhor nessa noite. Se há alguém aqui fraco na fé, se há alguém escandalizado com as coisas que estão acontecendo no mundo, com as mortes, com os adultérios, com as coisas que estão cercando nossa sociedade, e estão perguntando, onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? E estão abandonando o Senhor e os seus compromissos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ver o autor e consumador da nossa fé. E o autor e consumador da nossa fé não é um governo humano, não são recursos humanos. O autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Pai, revela-te a nós como tu és. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra como já é no céu. O que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, tu és o nosso sustento. Pai, tu és nossa provisão. Tu és o vínculo da nossa justificação em Cristo Jesus. Pai, por favor, se há alguém aqui fraquejando na fé, que ele possa buscar conhecer o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos sustenta no dia bom e aquele que não nos deixa, Senhor, nos perder no dia mau. Aquele que nos faz permanecer quando tudo está dando certo e nos faz permanecer quando tudo está dando errado. Aquele que nos ensina a estar satisfeitos em todo momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, que essa fé, que é Cristo Jesus, possa morar e habitar em nós em todos os dias da nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.